Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta com um vídeo que eu não esperava gravar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Eu já tinha decidido que eu não ia mais gravar resumo de corrida em 2021, mas tudo que aconteceu nesse último final de semana não me deixou outra opção. Eu acho que tem vários pontos interessantes pra gente tocar nesse vídeo, então por isso eu decidi gravar e eu espero que vocês gostem. Antes de entrar de fato no assunto do dia, eu só queria agradecer porque o canal chegou em 1000 inscritos e assim, isso é uma marca bastante importante pra mim, mesmo com pouco tempo de canal e com o fato de que os meus vídeos acabam sendo um pouco inconsistentes pelo tanto de trabalho que eu tenho fora daqui, ainda assim muitas pessoas se interessam pelo conteúdo e fazem questão de mandar comentários legais e carinhosos, então eu queria agradecer muito a todo mundo que se inscreveu e falar que se você chegou aqui por acaso e gostou do conteúdo do vídeo, por favor também se inscreva, porque isso me incentiva bastante a continuar. E agora este canal está monetizado, então assim, com mais umas 1000 visualizações eu consigo $1. Agora entrando de fato no que aconteceu esse final de semana na Arábia Saudita, eu quero começar na verdade falando de Fórmula 2, que é uma coisa um pouquinho atípica, né? Normalmente eu não discuto as corridas de Fórmula 2 por aqui, mas quando a gente fala de um novo circuito, a Fórmula 2 acaba sendo um termômetro para o que vai acontecer na Fórmula 1. Obviamente, são carros muito diferentes, o carro da Fórmula 2 ele é menor, ele é um pouco mais lento, os motores são padronizados entre as equipes, os chassis também, então acaba que a dinâmica da Fórmula 2 é bastante diferente, mas ainda assim não deixa de ser uma boa base para a gente ter uma ideia do que vai acontecer na Fórmula 1 num circuito que era muito imprevisível, né? Obviamente, colocando o circuito num simulador e etc, dá para ter uma ideia de quantos pontos cegos tem, dos melhores pontos de ultrapassagem e coisa e tal, mas a realidade não é um simulador, né? Você tem que conviver com os outros carros que estão por ali, com as coisas que eles fazem ou deixam de fazer, então é muito diferente de você estar numa dinâmica de simulador. Então, desde a manhã de sábado, eu estava na ativa para assistir a primeira Sprint Race da Fórmula 2 e mais tarde a segunda Sprint Race. E o que deu para tirar de impressão das corridas de sábado na Fórmula 2 é que o circuito era caótico, porque como o circuito é muito estreito, não tem áreas de escape e é muito rápido, existia uma expectativa de que talvez em um acidente envolvendo mais de um carro, o fato de ser tão estreito e tão rápido fosse um fator perigo acima do necessário, acima do aceitável no caso. Para a Fórmula 1 que prega tanto segurança e que a cada dia bate mais na tecla de que eles aplicam o regulamento pensando em segurança, e aí eles colocam um circuito desse que tem uma combinação tão mortífera, sabe? Não tem outra palavra, assim mesmo. É uma combinação muito perigosa. Então assim, eu vi muitos fãs chegando no sábado muito preocupados com a dinâmica de corrida, sendo que já nos treinos livres estava parecendo bastante perigoso e os pilotos estavam insistindo que a direção de prova não economizasse em bandeiras amarelas para avisar sobre redução de velocidade, porque existiam vários pontos cegos. Então que o piloto fazia a curva e ele não sabia o que ele ia encontrar do outro lado. E isso assim, a 250 km por hora, 300 km por hora, coisa realmente muito pouco pensada, que parece que eles desenharam um circuito de olhos vendados. E assim, pilotos como Verstappen, que é um cara que evita muito se envolver no lado político das discussões da Fórmula 1, falaram que cash is king, como diria o poeta. O Verstappen falou que a Fórmula 1 tem 90 milhões de dólares em razões para correr na Arábia Saudita. E é notável em uma categoria como a Fórmula 1, em que é tão habitual que as equipes não se entendam, que os pilotos não concordem, que todo mundo tenha se unido nessa mesma voz para falar que o circuito era uma bomba relógio. No caso da Fórmula 1, a primeira vítima foi o Charles Leclerc, ainda na sexta-feira, no treino livre, e no sábado foi o Max Verstappen, já no Q3, que também bateu no muro quando ele vinha para pole position com tudo, tirando absolutamente tudo e mais um pouco do que ele podia do carro da RBR, mas ele acabou ultrapassando um certo limite e o circuito da Arábia Saudita se provou um circuito impiedoso, né? Que não aceitava o erro. O erro levava a punição ou a um DNF. Então acho que essa é a grande questão, que o desenho do circuito ele favorece muito que seja uma corrida muito truncada, com muita bandeira amarela, muita bandeira vermelha, muito safety car, e para alguns pilotos que têm uma tendência à agressividade, muitas punições.
Essas são características da pista. Provavelmente pro ano que vem algumas mudanças serão feitas, lembrando que ano que vem a corrida na Arábia Saudita já é na segunda etapa, então assim, logo março, ali final de março, estaremos de novo vendo uma corrida na Arábia Saudita. Mas enfim, pincelando aqui rapidinho as expectativas de antes do final de semana, a Mercedes chegou na Arábia Saudita como a suposta favorita, porque tinha um retão bastante longo nos boxes, que é conhecido como um ponto alto do carro da Mercedes, né? Retas são conhecidas como ponto alto do carro da Mercedes, onde eles têm um desempenho melhor. Então assim, existia essa expectativa, estavam prometendo que o carro da Mercedes ia ser bem mais forte que o carro da RBR na Arábia Saudita. Até porque, no caso do Lewis, ele chegou na Arábia Saudita com o motor turbinado dele, o motor que ele usou no Brasil, que ele não tinha usado no Qatar, ele tinha poupado. É importante dizer que esse tal motor turbinado, que é um motor corrigido pela Mercedes, né, que eles identificaram os problemas e fizeram o melhor que eles podiam dentro das regras para poder minimizar os defeitos desse motor, ele tem uma vida útil mais curta. Outros componentes de unidade de potência têm uma vida útil de 4.000 km e essa unidade de potência tem uma vida útil de 2.500. Mas ainda assim é o suficiente para ele usar nas duas últimas etapas e é exatamente o que ele está fazendo. E isso, somado ao desempenho do carro da Mercedes no Brasil, fez com que especialistas, setoristas e etc. falassem que o Lewis chegava na Arábia Saudita como o favorito. Mas, quando a gente fala de prática, são outros 500. Não quero dizer aqui de forma nenhuma que o carro da Mercedes não performou bem, porque na telemetria estavam mostrando que sim, o carro da Mercedes tinha um desempenho melhor em velocidade que o carro da RBR, mas no caso do Verstappen, ele foi bem mais parelho com o Lewis do que a expectativa até o final da corrida no domingo. Foi uma disputa bastante direta, o que era esperado. Por isso que eu não gosto quando se faz essa projeção de um carro tá muito melhor do que o outro, porque obviamente eles estão num momento bastante parelho. Sim, o carro da Mercedes cresceu muito nessa reta final. Sim, o Lewis está obtendo resultados muito consistentes e está sendo mais rápido do que o Verstappen, segundo o que a telemetria mostra. Mas, ainda assim, o Verstappen não está na liderança por número de vitórias por nada, sabe? Então, toda vez que alguém começa já a zicar, mandar aquele negócio de ninguém tira da Mercedes e tal, eu já fico, meu pai do céu, lá vão, sabe? Lá vai a galera. Assim, me incomoda um pouco contar com o ovo no negócio da galinha. A gente tem que esperar para ver como é a realidade, o que realmente vai acontecer, até porque a gente sabia, existia já uma expectativa de que o Max ia vir agressivo para cima do Lewis no domingo. Então assim, que uma pole position era extremamente importante, mas também não garantia que ele fosse chegar ao final da corrida. Mas, uma coisa que eu quero destacar já antes de entrar no domingo é que existe uma linha muito tênue entre você ser estratégico e você achar que você é o último esperto do mundo. Obviamente, a RBR e a Mercedes estão com o regulamento embaixo do braço, só esperando o adversário cometer o primeiro erro, o primeiro mínimo erro, para pedir uma punição. Isso não é uma exclusividade nem de um nem de outro, por isso que eu fico muito intrigada quando, por exemplo, esse final de semana, eu recebi várias DMs de pessoas falando que tinha sido roubado. Por que é roubado? Por quê? Se fosse o Lewis fazendo exatamente a mesma coisa com o Max Verstappen, o que você estaria dizendo? Eu acho que essa é sempre a reflexão a fazer, sabe? Quando eu, por exemplo, fico brava por alguma punição do Lewis, eu fico pensando, e se fosse o contrário? E aí eu percebo se é clubismo ou se eu realmente acho que aquela punição foi errada, sabe? No caso do Max, refletindo friamente, não como uma fã de Lewis Hamilton, mas como uma pessoa que consome Fórmula 1 há 15 anos, como uma pessoa que gosta muito de estudar sobre o assunto, sim, foi justo, porque o regulamento foi seguido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem duvida da punição, quem coloca a punição em xeque, porque a FIA abriu um precedente para isso. Porque a FIA, ela não segue um padrão. Porque a FIA, ela obviamente pensa nas consequências da ação e não na ação em si. E só voltando rapidinho para a Fórmula 2, eu queria pontuar também que, apesar de ter sido menos pior do que eu esperava, na Sprint Race 2, 8 carros não terminaram a corrida.
E assim, é uma corrida bem curta, só 20 voltas, e ainda assim 8 carros deram DNF e todos eles abandonaram a corrida por colisões. Nenhum deles simplesmente quebrou. Alguns deles, como por exemplo o Liam Lawson, tiveram aquela colisão padrão de perder a traseira do carro e parar no muro sozinho, como o Leclerc teve na sexta e o Mick Schumacher teve no domingo, mas outros também tiveram a colisão de largada, né, em que os carros acabaram tendo ali um mini boliche, porque um estava mais lento do que o outro e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui com essa minha fala anterior, de que foi menos pior do que o esperado, é que as colisões não foram daquele tipo que você assiste e pensa, meu Deus, sabe? Será que o cara tá bem? Será que ele não tá machucado? Como a gente viu no domingo, né, na corrida principal da Fórmula 2, isso não aconteceu no sábado. E é importante dizer que a colisão da Fórmula 2 no domingo não tem a ver com o traçado da Arábia Saudita. Foi uma falha no motor do carro do Theo Pourchaire, que acabou fazendo com que o Fittipaldi não visse ali, não tivesse tempo de reação e enchesse a traseira dele, mas não é culpa do circuito, é uma coisa que poderia acontecer em qualquer país, em qualquer etapa da Fórmula 2 ou da Fórmula 1, mas é uma discussão importante de fazer, aqui já tocando num tópico que não é assunto da Arábia Saudita, mas é uma coisa importante de maneira geral na Fórmula 2, que os carros da Fórmula 2 estão vivendo problemas com motores faz tempo. E é uma coisa que é discutida e que é falada e é criticada, mas ao mesmo tempo não é solucionada, pelo menos por enquanto, assim. Eu espero que pro ano que vem, principalmente com uma coisa desse gênero acontecendo, de o carro do Theo Pourchaire tendo uma pane na hora da largada, exista realmente um esforço conjunto da Fórmula 2, dos organizadores, para que isso não aconteça mais, sabe? Porque é muito normal que carros da Fórmula 2 acabem não começando a corrida por panes no motor, mas dessa vez não aconteceu numa Formation Lap. Aconteceu quando o Theo Pourchaire já deveria largar e já estava cercado de pessoas acelerando ao redor dele. E aí deu no que deu, o Enzo Fittipaldi quebrou o tornozelo e tá com os olhos bem inchados, assim, bem roxos, acho que do impacto do capacete no rosto, mas de maneira geral ele está bem. Não existe ainda uma perspectiva exata de tempo de recuperação, mas obviamente ele não vai voltar para a última etapa da Fórmula 2, que vai ser em Abu Dhabi. Sobre o Theo Pourchaire, eu também não vi notícias ainda se ele irá correr em Abu Dhabi. Ele comentou no Twitter dele que ele tá com muita vontade, que ele gostaria muito de competir, né, de fechar o campeonato de fato no carro. No começo da temporada também ele machucou o braço e ficou um tempo fora, então assim, não tá sendo um ano extremamente fácil quando o assunto é problemas médicos pro Theo Pourchaire. E o que eu acho que é mais importante de tirar de tudo isso é que a Fórmula 2, a segurança da Fórmula 2 deve ser mais discutida de maneira geral, porque não é só sobre um circuito perigoso, mas um circuito mais perigoso favorece mais acidentes e os carros da Fórmula 2 não são exatamente confiáveis. Os carros da Fórmula 1 têm mais estrutura por motivos óbvios, mas não por isso os carros da Fórmula 2 têm que ser negligenciados, mas no final das contas esse foi o balanço da Fórmula 2 na Arábia Saudita. Por mais que tenham acontecido vários acidentes, o maior deles não tinha a ver diretamente com o traçado, mas ficou claro que um toquinho no muro, um toquinho no colega era DNF. Não tinha muito ali como escapar de sair da corrida facilmente, assim. E outro ponto também é que nas sprint races, das 20 voltas, grande parte delas foram atrás de um safety car, o grid seguindo o safety car. Já no domingo, depois da colisão do Pourchaire com o Fittipaldi, quando teve a relargada, teve um acidente e imediatamente veio a bandeira vermelha. Então aí o clima já era outro de, se tiver um acidente muito feio, vai ter bandeira vermelha e não safety car. Até porque, por ser uma pista muito estreita, pedaços de carros iam para todo lado. Então não tinha como você deixar a pista 100% limpa sem uma bandeira vermelha, principalmente se os carros não tivessem colidido ali perto da área de escape que tinha, aquela parte desenhada. E aí quando o assunto é a gente realmente ver carros correndo, é ver ação, ou angústia, no caso da Arábia Saudita, era mais interessante uma bandeira vermelha, pensando nisso de ficar 15 voltas, 10 voltas que seja, atrás de um safety car. É uma situação um pouco complicada, sabe? E isso aconteceu de certa forma no domingo, né? No final das contas, outros fatores também entraram no balaio, mas a estratégia pareceu muito importante e foi o destaque de vários pontos na corrida do domingo. Antes disso, eu só quero pincelar rapidinho o que aconteceu no quali,
Não tem muitos pontos muito destacáveis também, além do fato de que o Lewis conseguiu a pole position, o Max Verstappen ficou em terceiro lugar e o Bottas largou em segundo, né? Então essa volta que o Max acabou perdendo, colidindo, custou caro para ele, porque uma primeira fila da Mercedes era bastante importante para o Lewis Hamilton. Eu diria que os outros destaques do classificatório foram Charles Leclerc, com seu usual P4, que naquele momento parecia bastante importante para consolidar uma possível vantagem no P3 em relação à McLaren. Sérgio Pérez com seu P5, que ao contrário do Charles Leclerc não é exatamente um atestado de um dia bom. Isso porque o Pérez estava num sábado muito bom, ele teve resultados muito fortes no Q1 e no Q2, mas aí no Q3 ele foi engolido. É importante destacar que as condições que ele pegou na pista foram ligeiramente desfavoráveis, mas ainda assim foi um P5, sabe? Não existe consolo quando esperava-se uma coisa de você e você entrega um P5 enquanto Bottas classificou em P2. E assim, né, querendo ou não, o Pérez tem uma tendência natural a classificar pior, mas aí conseguir fazer boas corridas de recuperação, o que não aconteceu nesse domingo, mas ainda assim poderia ser uma expectativa olhando só para o resultado dele no sábado, isoladamente. Também queria destacar aqui positivamente o resultado do Gasly, que conseguiu um P6, muito bom, muito forte. Ele também estava correndo muito bem o final de semana inteiro. E queria destacar também o que é extremamente fora do comum, as Alfa Romeo. Principalmente Antonio Giovinazzi, que classificou em 10º no sábado, na frente de Ricardo, na frente de Alonso. Então, assim, parabéns, Antonio Giovinazzi, que vai se despedir da Fórmula 1 em Abu Dhabi. Acho muito difícil, muito mesmo, que ele consiga voltar no futuro, que ele meta o Alex Albon, até pensando na linha de pilotos da academia Ferrari que podem ocupar uma vaga. Então, infelizmente, eu acho que é o fim da linha na Fórmula 1 mesmo pro Giovinazzi, mas está fechando com chave de ouro. Pelo menos na Arábia Saudita, ele teve um resultado, um desempenho bastante bom quando o assunto é ele individualmente falando. Também queria deixar aqui um destaque negativo, porque só pelo efeito cômico mesmo do negócio, que é assim... Gente, e a Aston Martin, né? A Aston Martin é uma questão complicada, assim. Eu fico pensando... que o dinheiro não compra tudo mesmo, que o Lawrence Stroll vai rasgar notas de dólares até virar um milionário, mas eu realmente espero que a Aston Martin consiga avançar com esse projeto. Eles estão contratando vários profissionais muito capacitados, né, de outras equipes do topo, então expectativas para que ano que vem eles consigam fazer um carro ligeiramente mais competitivo, porque assim, quando o Vettel foi avisado que ele não tinha passado para o Q2 e ele ficou surpreso, eu me perguntei se era ironia ou se ele realmente estava sem noção do que estava acontecendo, porque é quase um hábito agora, né, que a Aston Martin empilha resultados ruins no classificatório e na corrida também não melhora muita coisa. Então eu fiquei pensando, será que ele está sendo irônico? Porque um P17 é ruim, mas a essa altura do campeonato não é mais uma surpresa, porque... Ai, Aston Martin, assim, de verdade. Inclusive, eu tô doida pra reagir ao meu vídeo de apostas, pra saber o que eu falei, porque eu já esqueci o que eu tinha falado sobre a Aston Martin, mas eu acho que nem eu, no auge do meu pessimismo, tinha postado algo desse tipo pra equipe, porque... sem comentários, assim, realmente sem comentários. E é isso. Vamos pro domingo antes que eu, me perca aqui no raciocínio. Eu nem sei muito bem como articular os fatos, articular o que aconteceu, porque eu sinto que todo mundo que assistiu essa corrida saiu ligeiramente atordoado pela quantidade de informações amontoadas e de bandeiras amarelas e de safety car e bandeira vermelha e para ou não para, e bate ou não bate, pune ou não pune. Por isso mesmo que eu fiquei muito irritada, mas assim, muito irritada mesmo, quando pessoas começaram a já dar um veredito sobre o que tinha acontecido ou deixado de acontecer assim que a corrida acabou, sabe? Sem nem refletir, sem nem procurar o que o regulamento falava a respeito de certos assuntos, ou também cobrar a direção de prova sobre certas medidas de bandeira amarela, de safety car e de bandeira vermelha, que ficaram um pouco confusas ali ao longo da corrida. E é isso que eu vou tentar pincelar agora. Não vou narrar fato por fato, porque realmente foi uma reviravolta atrás da outra na corrida, mas vou tentar pegar os principais fatos, as principais coisas, pra gente discutir um pouquinho ali o que é justo, o que é injusto. E acima disso, uma coisa que eu acho que é bastante importante da gente falar a essa altura do campeonato, que é o respeito à torcida alheia. Bom, começando do começo, pela primeira largada, o Lewis largou muito bem e, surpreendentemente,
O Bottas largou muito bem. É uma coisa assim, só porque o homem teve uma largada muito boa, tiveram outras duas no mesmo dia, né? Se ele tivesse largado mal, não tinha acontecido tudo isso. Mas enfim, o Lewis e o Bottas largaram muito bem, mantiveram as posições, assim como o Verstappen. Ele tentou atacar ali no começo, mas realmente foi uma largada muito forte dos meninos da Mercedes, mas não demorou muito para que acontecesse o primeiro acidente, que foi com o Schumi Jr. Mick Schumacher meteu o carro no muro numa situação bastante parecida com a do Charles Leclerc e com a do Liam Lawson, de perder a traseira do carro e parar no muro da DNF. O carro dele ficou bastante destruído, menos do que a Ferrari na sexta, mas ainda assim não tinha absolutamente nenhuma condição dele continuar. É importante dizer que o Mick Schumacher teve um sábado bom, sem usar DRS, ele ficou um segundo na frente do companheiro dele, Nikita Mazepin, no classificatório, no caso no Q1, e assim, eu só queria anotar isso aqui pra, dar algum tipo de highlight para Mick Schumacher esse ano. Ele também usou uma camiseta com as cores da bandeira LGBT em um dos posts que ele fez, eu acho que foi na quinta-feira ainda. Então, assim, mostrou que está seguindo os passos do mentor dele, Sebastian Vettel. Eu gosto muito do Mick, então eu só queria tomar esse momento aqui para poder falar algo de relevante que ele fez no final de semana, além de bater no muro, porque afinal ele foi a peça que deu início ao dominó que terminou com o caos que foi o final dessa corrida. Então, por isso, eu queria dar esse mini destaque para Mick Schumacher. Um beijo, Mick Schumacher. Com essa batida muito forte do Schumi Jr., um safety car entrou na pista. E aqui eu já estranhei ligeiramente a demora para eles acionarem uma bandeira vermelha, para eles paralisarem a corrida e todo mundo voltar para os boxes. Porque assim, o Charles Leclerc bateu em uma situação semelhante na sexta-feira e a sessão, o treino livre, foi encerrado. Obviamente que treino livre é treino livre, corrida é corrida, mas ainda assim, obviamente, ia demorar bastante tempo para tirarem o carro e consertarem a barreira. Então, desde o início, eu estranhei um pouco a demora para darem a bandeira vermelha para interromperem a corrida, e algumas equipes apostaram que não teria uma bandeira vermelha. Talvez até mesmo por essa demora para que isso acontecesse, e levaram os carros para o box, incluindo a Mercedes, que levou tanto o Lewis quanto o Bottas para trocar os pneus, isso quando ainda estava na fase do safety car. E é aí que começa a questão, aí que começa o bololô, porque a RBR decidiu não levar o Max para o box, não trocar os pneus do Max naquele momento, e se deu bem. Nessa hora, o meu pessimismo tava assim, gente, transbordando, tava exalando. Eu tava lá, Deus nos abandonou. Não vai dar. Eu já comentei por aqui que eu acredito na famigerada sorte de campeão, e nessa hora foi a única coisa que passava pela minha cabeça, que o Max estava com sorte de campeão, porque a bandeira vermelha foi acionada depois de um tempasso, e o Max pôde trocar os pneus dele sem nenhum prejuízo de tempo, voltando na frente ainda, como estava quando a bandeira vermelha foi acionada. Então assim, sinceramente, nessa hora eu perdi um pouco as minhas esperanças, assim. Por mais que eu soubesse que o carro da Mercedes estava bastante equilibrado, estava bastante rápido, que tinha pontos em que o carro favorecia uma ultrapassagem, ainda assim eu pensei, com o Max na frente, querendo ou não, é ele que dita certas coisas. O que realmente aconteceu, ele ditou certos ritmos da corrida. Então eu só fiquei pensando também na possibilidade de que os dois acabassem saindo, porque querendo ou não, tanto em Jeddah quanto em Abu Dhabi, o Lewis é o cara que tem mais a perder, dando DNF. Né? Em Abu Dhabi, por exemplo, se o Lewis e o Max derem DNF, o Max é campeão por número de vitórias. Então, assim, é sempre o Lewis que tem que tomar o cuidado, porque é ele que tem a pessoa que tem mais a perder também. Então era mais nessa possibilidade que eu pensava. Eu não pensava que o Lewis não ia alcançar, mas eu tinha medo do que ia acontecer quando ele alcançasse. Mas enfim, tivemos a primeira relargada, com Max Verstappen em P1, Lewis Hamilton em P2 e Valtteri Bottas em P3. E aí, se vocês me perguntarem exatamente o que aconteceu, eu não vou saber. Eu não vou saber dizer como que Esteban Ocon surgiu ali. Não vou saber dizer. Esteban Ocon largou lá de baixo, se eu não me engano foi oitavo, nono, vou colocar aqui na tela porque agora nem lembro. Como ele foi parar ali no topo, eu não sei explicar.
Eu tenho que procurar depois o vídeo, porque foi algo que no momento acabou esquecido no rolê. Não tiveram muitos replays também, né? Isso é outra coisa que eu reparei na transmissão. Ficou muito focado na parte da frente, por motivos óbvios, e a gente acabou não vendo muito da atividade pro fundo do grid, inclusive dessas partes muito significativas das relargadas, e tudo ficou um pouco perdido, assim. Acho que isso favoreceu o fato de que a gente ficou meio sem entender o que tinha acontecido na corrida no final. Mas enfim, de repente estava lá Esteban Ocon, como eu vim parar aqui, tenho só 6 anos, disputando a posição com Max Verstappen e Lewis Hamilton nesse momento do campeonato. Assim, eu amo Esteban Ocon, mas eu só fiquei, meu filho, saia daí, o que você tá fazendo aí, sabe? Se metendo na briga alheia, assim, sabe? Parecia um pincher se metendo na briga entre pitbulls, assim. Mas acabou que ficou realmente um super embolo, mas em um certo momento o Verstappen teve que escapar para manter a liderança. E assim, como diria o gênio, a regra é clara. Você não pode se aproveitar e ir além dos limites de pista para poder manter uma posição ou ganhar uma posição. E por isso, quando teve uma nova bandeira vermelha, o Verstappen teve que largar de P3, atrás do Ocon e do Hamilton. Aqui explicando o que aconteceu para ter mais uma bandeira vermelha, foi uma confusão generalizada. A primeira confusão generalizada que tivemos na corrida, e a última, foi a primeira e única vez nessa corrida que nós tivemos vários carros envolvidos no mesmo acidente e dando DNF no mesmo acidente. Quem deu DNF foi o Pérez, o George Russell e o Nikita Mazepin. O Mazepin bateu na traseira do Russell, o Charles Leclerc também acabou tendo um probleminha ali, mas ele não deu DNF, ele continuou até o final, ficou em 7º lugar. Não foi um resultado muito ruim, né, considerando toda a confusão da corrida, mas ainda assim ele tinha largado de P4. Então não foi uma corrida tão marcante quando o assunto é a competição Ferrari e McLaren, mas foi bastante importante para a competição entre o Leclerc e o Norris, porque o Norris teve uma corrida ainda mais difícil que a corrida do Leclerc. Para começar, ele trocou os pneus naquela hora do safety car do Mick Schumacher, antes da bandeira vermelha, e aí no final das contas teve a bandeira vermelha do Mick, e acabou que ele realmente perdeu todas aquelas posições de quando ele foi pro box. E assim, foi uma super confusão também na hora que foram reorganizar o grid, não avisaram para a McLaren exatamente para onde o Lando Norris tinha que ir. Então, assim, há confusão com a FIA, com a direção de prova absolutamente confusa, atingiu outras equipes além de Mercedes e de RBR. A McLaren, no caso específico do Lando Norris, também foi afetada por isso, por essa falta de comunicação. Por isso mesmo, eu não desacredito quando, um pouquinho mais pra frente, eu vou falar disso agora, o Lewis fala que ele não recebeu uma certa instrução da FIA, porque realmente tava uma confusão desmedida, assim. Estavam jogando alguma coisa no celular e esqueceram que tava rolando uma corrida, assim. Erraram o horário. Ainda nesse tópico vergonhas da FIA, na segunda relargada, quando o Max foi largar de terceiro, a FIA entrou em contato com a RBR para meio que negociar a posição em que o Max começaria. Negociar onde o Max estaria na segunda relargada. Várias pessoas, inclusive assim, o Jaime Brito, que ele é produtor executivo da Fórmula 1 na Band, ele mencionou que isso é uma prática comum desde antes do Michael Masi, não é exclusiva do Michael Masi, de meio que ligar para as equipes negociando ali de uma maneira a facilitar a vida dos comissários de prova, para não ter uma investigação e etc. Mas é claro que agora existe o fator que nós, espectadores, podemos ouvir o que eles estão dizendo. E assim, a maneira que o Michael Masi conduziu a negociação foi muito bizarra. Eu não sei como o Charlie, que era o diretor de prova antes do Michael Masi, fazia, mas no caso do Michael Masi, parecia realmente que era um topa não topa. Porque assim, eu super entendo de que a ideia era simplesmente que a RBR evitasse ser investigada, evitasse uma possível punição de 5 segundos, já entregando a posição de início. Mas para isso, a percepção que eu tenho, e que eu acho que muitas pessoas que assistem Fórmula 1 também têm, é de que era melhor o Michael Masi ter chegado e simplesmente falado: olha, vocês têm duas opções, entregar a posição agora e não ter investigação, ou não entregar a posição, o Max largar de primeiro, mas depois tomar 5 segundos. E assim, seria muito mais conciso, muito mais direto, apresentaria a situação da melhor maneira possível e sem parecer que ele era um parça da RBR, que ele estava querendo ser amigaço da RBR, e ele receberia uma resposta eficiente de qualquer maneira, né? Que no caso foi o Max Verstappen devolveu as posições quando estava formando ali o grid. Então acho que esse é o maior ponto, né? Não é nem sobre ser uma prática inédita ou não, mas sobre a forma que o Michael Masi se expressa nas conversas com as equipes, porque parece que ele não tem pulso mesmo. E assim, é importante dizer que não é o Michael Masi que decide se pune ou não. Isso fica a cargo dos comissários, mas ele é o diretor de prova, então ele é o cara que mais se comunica diretamente
diretamente com as equipes. E é muito complicado ver que parece que ele tem medo do trabalho dele. Ele tem medo de se comunicar com as equipes. E ao mesmo tempo, ele não se organiza. Ele precisa de um planner para poder se organizar durante as corridas, assim. Preciso falar com a Mercedes, preciso falar com a RBR, preciso comunicar a McLaren sobre X coisa. Porque realmente parece que ele tem medo do trabalho dele e que ele não sabe como organizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ele tá totalmente perdido. Mas assim, Jean Todt, que é o atual presidente da FIA, está saindo do cargo. Então eu realmente acho que os dias de Michael Masi podem estar contados, porque uma nova gestão com novos carros, eu pelo menos acho que deveria ter medo de ter um cara como ele à frente da direção de prova. Então vamos ver aí qual que vai ser o futuro de Michael Masi, mas vários pontos do segundo semestre testemunham contra ele. Inclusive, né, a insatisfação dos pilotos com certas incoerências de coisas que são punidas em uma corrida e não são punidas em outra, estão bem claras agora, bem destacadas agora, e a FIA não está conseguindo lidar bem com isso, não está conseguindo responder muito bem a essas perguntas dos pilotos. Mas voltando ao assunto principal, tivemos a segunda relargada com Esteban Ocon em P1, Lewis Hamilton em P2 e Max Verstappen em P3. A reação do Max Verstappen foi ligeiramente melhor, assim, pouquíssimos milésimos de segundo melhor que a do Lewis, mas ainda assim já foi suficiente para ele pular para a primeira posição. Mais uma vez ali, um embate do Lewis com o Ocon deu uma desfavorecida pro lado dele. Queria elogiar aqui que o fato é que depois o Ocon facilitou bastante pro Lewis passar ele. Também acho que um pouco porque ele sabia que ele não tinha como lutar contra um carro da Mercedes. E depois que o Lewis passou o Ocon, virou uma corrida à parte mesmo, né? Tanto que, como eu mencionei antes, eu fiquei um pouco perdida do que estava acontecendo mais para trás. Eu acho que o momento de maior destaque foi realmente ali o Tsunoda com o Vettel, que foi um momento de safety car virtual e de confusão do que ia acontecer, de vai ter outra bandeira vermelha ou não, de muito detrito na pista, porque o carro do Vettel começou a se desmanchar pela pista, apesar dele ter continuado na corrida. E assim, gente, aqui eu queria deixar mais uma crítica de que eu não entendo o porquê a direção de prova não parou essa corrida de novo nesse momento. Eu entendo que tem um limite de tempo do evento, mas assim, por mais que tenha um teto de tempo pro evento, não tinha absolutamente nenhuma condição dos carros estarem na pista naquele momento com tanto de detrito enorme que tinha no meio do asfalto, assim. A câmera não precisava nem dar zoom pra achar onde estavam os detritos, no asfalto, nos mini escapes que tinham. Então eu tava só pensando o que a FIA tava esperando. Porque safety car virtual, com aquele tanto de detrito na pista... Sinceramente, nessa hora, obviamente, uma bandeira vermelha seria ruim pro Lewis, porque o Max trocaria de novo os pneus, e aí seria um pouco mais difícil de alcançar. Mas assim, essa não era a prioridade, sabe? Uma pista perigosa daquela, rápida daquela. Nessa hora, eu já não estava mais aproveitando um pingo dessa corrida. Não que antes eu estivesse amando, mas nessa hora eu já tava tipo assim... Pelo amor de Deus, só acaba, sabe? Só acaba com o pessoal inteiro, bem, saudável, vamos pra próxima, a gente vê o que acontece. Claro que, se a corrida acabasse naquele momento, com o Max Verstappen em primeiro e o Lewis em segundo, ficaria muito difícil pro Lewis ganhar o campeonato em Abu Dhabi. Muito, mas muito difícil mesmo. Só que aquela situação estava tão aflitiva que eu tava com medo de coisas muito piores do que isso, sabe? E a FIA insistiu em safety car virtual por muitas e muitas voltas, né? Então chegou um momento em que eu só fiquei pensando, nossa, a FIA vai deixar esse safety car aí pra sempre, até terminar a corrida, só pra dizer que teve, só pra dizer que foram as voltas todas. Porque também quando eles liberaram a pista não tava muito limpa. Não tava um negócio, nossa, agora tá tranquilo. Só tinham detritos um pouquinho menores ali, mas não tava um negócio extremamente praticável. E no caso da RBR, eu acho que na estratégia deles, obviamente, seria o ideal que tivesse uma outra bandeira vermelha para que o Max trocasse os pneus sem correr absolutamente nenhum tipo de risco de perder a posição. Não tô querendo dizer aqui de maneira nenhuma que a RBR estava torcendo por um acidente, porque obviamente eu acho que ninguém torce por isso, mas sim, naquele momento, a RBR tinha que contar que fosse acontecer alguma coisa para a corrida ser interrompida e o Max conseguir trocar aqueles pneus. Mas não foi o caso, não teve mais bandeira vermelha. Eu acho que ficou um pouco óbvio, depois da confusão com o Tsunoda e com o Vettel, que eles iam fazer de tudo para não parar mais a corrida, e seja o que Deus quiser, e chegou o momento em que o Lewis realmente encostou em Max Verstappen. E na primeira vez que o Lewis realmente encostou e colocou o carro de lado, o Max foi para fora da pista e acabou sendo beneficiado por isso, mais uma vez naquela área de escape colorida, que era uma das pouquíssimas daquele circuito. E
Isto é proibido. Ponto. Eu vi várias pessoas reclamando depois que, mas no final das contas ele acabou cedendo a posição. Gente, depois de quanto tempo ele foi ceder a posição, que antes disso já aconteceu uma situação que é bastante polêmica, que já rendeu punição no passado. Então, assim, tá lá no regulamento, você não pode fazer isso, ponto. Tanto que a RBR nem discutiu muito essa parte ali do negócio, né? E é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre o comportamento da RBR com as punições do Verstappen, porque eu acho que é um ponto interessante de analisar para quem ainda não aceita tanto que as punições não foram injustas, que elas respeitaram o regulamento e o que está escrito por lá. Que inclusive, para quem tiver interesse, eu vou colocar o regulamento na íntegra aqui embaixo na descrição. É bastante legal, tem 89 páginas, obviamente eu não li ele inteirinho, e é bastante esclarecedor, e assim, caso vocês tenham algum dia alguma dúvida, é só procurar a palavra-chave no documento e encontrar exatamente aquilo que vocês querem para saber o que está previsto no regulamento. Então sim, existe interpretação e tudo mais, mas ao mesmo tempo essa interpretação tem como base o regulamento, este livrinho que eu vou colocar aqui embaixo para quem quiser conferir. Mas enfim, voltando para a escapada do Verstappen. Logo depois dele fazer isso, de ele se aproveitar dos limites de pista para manter a posição, ele recebeu a ordem da RBR para ceder o primeiro lugar para o Lewis. O problema é, ninguém avisou oficialmente Lewis Hamilton que naquele momento o Max Verstappen ia ceder a posição para ele. Isso é o que o Lewis e a Mercedes alegaram para a FIA, que ambos não tinham conhecimento de que o Max ia ceder o lugar naquele momento. E eu procurei bastante se algum jornalista tinha comentado sobre registros de rádio, de comunicação da FIA com a Mercedes e da Mercedes com Hamilton sobre essa posição ser cedida. E assim, não encontrei. Aparentemente é um fato de que a FIA falhou na comunicação. Nisso, algumas pessoas podem discutir que o que veio a seguir é 100% culpa da FIA. Mas é aí que a gente vai entrar de que tem um ponto bastante específico nessa confusão, que é majoritariamente culpa do Verstappen. E isso é uma outra coisa também que é bastante importante de falar. No regulamento, a previsão de punição não é só para um cara que é completamente culpado por um incidente, mas também para um piloto que seja predominantemente culpado por um incidente. Então, nesse caso do incidente do Verstappen com o Lewis, não é que o Max tem 100% da culpa, que ele é o cara mau, que ele é o malvadão. A questão é que, no contexto, o Verstappen foi considerado o maior responsável pelo acidente. O Lewis tem a parcela dele de culpa? Sim, mas é menor que a do Verstappen. E nisso, o Verstappen foi punido. A única possibilidade do Verstappen conseguir escapar disso seria ele provar que tanto ele quanto o Lewis se colocaram em posições igualmente perigosas. E assim, agora eu vou mencionar o que realmente aconteceu, e é muito difícil da RBR comprovar isso, tanto que a RBR não tentou. E assim, gente, para quem conhece a RBR, se você é fã ou se você é hater da RBR, você sabe que se existir 1% de chance deles se reverterem, eles vão entrar com recurso. Nem que seja só pelo barulho de entrar com recurso, eles amam. Então assim, vocês não acham que é minimamente estranho que a RBR não tenha nem tentado discutir? Né? Caso alguém ainda não esteja convencido de que foi justo a punição pelo Verstappen ter feito um brake test no Hamilton. Entrando aqui na cena em si, para quem não assistiu a corrida ou às vezes não lembra mais do que aconteceu, o Max desacelerou uma primeira vez, meio que indicando para o Lewis passar. Foi bastante atípico, um procedimento bastante atípico de ceder o lugar, porque é importante dizer que ceder a posição não é uma disputa, então você tem que entregar de fato, sabe? Vai, meu filho, vai, viva, tome aqui meu lugar. Você não pode tornar o ceder a posição uma disputa. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que o piloto não é obrigado a ir para a esquerda ou ir para a direita para que o outro piloto que vai pegar a posição veja que ele está cedendo, tá? Então, nisso, realmente, o Max não estava errado. Ele não é obrigado a seguir traçado X, Y ou Z para entregar a posição. A segunda coisa é que o Lewis tinha sim reparado que talvez o Max quisesse entregar a posição para ele. Ele mesmo confessou isso, que ele estava ali estranhando porque o Max estava desacelerando, mas ele reparou que talvez o Max quisesse que ele passasse exatamente por aquilo que ele tinha feito antes de exceder os limites da pista. Mas o Max estava usando uma estratégia na hora de entregar essa posição,
que era deixar o Lewis passar logo antes de uma das zonas de DRS, logo antes de uma das zonas em que ele poderia abrir a asa móvel, a asa traseira, e ultrapassar o Lewis de volta. Isso porque a RBR falou para ele: entregue a posição, mas entregue a posição estrategicamente. E é aqui que eu quero relembrar uma frase que eu falei no começo do vídeo. Você tem que ter muito cuidado para não confundir ser estratégico com achar que você é o último esperto do mundo. Nesse momento da corrida, eu avalio que o Max pecou por um excesso de esperteza, em que ele foi lá uma vez, desacelerou, o Lewis não passou, ele ficou meio, ué, esse cara não vai passar no ponto que eu quero, e aí começou esse problema, acrescentado à falta de comunicação da FIA com a Mercedes. Na segunda vez que o Max tentou obrigar o Lewis a ultrapassar ele num ponto mais favorável para a RBR, foi que deu ruim, porque o Max desacelerou muito mais do que ele podia, assim, a um nível que configurou o chamado brake test, que é uma coisa que também existe na rua, né, com carros de rua, se você estiver dirigindo numa estrada, numa rua, numa avenida, enfim, que é o cara que ele breca bruscamente ou breca várias vezes, né, pisa no freio várias vezes ou pisa no freio uma vez bruscamente para obrigar quem vem atrás a testar os freios. Ou ele bate ou ele desvia. E no caso do Hamilton, ele tentou desviar e conseguiu a maior parte do carro, mas acabou batendo a asa dianteira no carro do Max. Nessa hora eu realmente pensei, nossa, o campeonato acabou assim, desse jeito, nessa situação. Foi isso que eu pensei, assim, eu não conseguia mais nem refletir, só fiquei xingando muito no Twitter. Fiquei muito brava realmente com a situação toda, mas imaginei que a FIA ia dar alguma punição pro Max, mas assim, se o Lewis desse DNF, o Max ia tomar o quê? 10 segundos, que foi exatamente o que ele tomou? O que ia adiantar, sabe? Porque também o Lewis nem precisava dar DNF, né? Se ele ficasse em sexto com o Max em primeiro e o Max com volta mais rápida, o Max já era campeão. E 10 segundos não iam tirar a primeira posição dele. Mas eu, mais uma vez, subestimei o poder do homem. Obviamente que, sabendo que ele ia tomar punição de mais segundos por causa dessa coisa em específico, né? Dessa disputa em específico, e com os 5 segundos que ele tomou por ter escapado da pista, o Verstappen desanimou. Isso ficou bem claro assim, né? Mas, por exemplo, eu vi algumas pessoas reclamarem que ele não merecia os 5 segundos por ultrapassar os limites de pista, porque afinal, no final das contas, ele deu a posição pro Lewis. Mas teve um momento em que o Lewis pegou a primeira posição e logo em seguida o Verstappen pegou de volta, assim, no mesmo momento. E eu queria relembrar aqui, para quem não conhece essa história, não assistia ou então nunca ouviu falar, que em 2008, no GP da Bélgica, o Hamilton foi punido com 25 segundos no tempo de prova dele, por fazer algo assim com o Raikkonen, porque ele cedeu a posição para o Raikkonen e logo em seguida pegou de volta. E como eu mencionei, não é uma disputa de posição. Ceder posição é ceder posição. Vou até colocar aqui a definição no dicionário. Não é você dar e logo em seguida já fazer uma ultrapassagem, porque afinal você está cedendo a posição, como o cara nem completou a manobra e você já está pegando de volta. Sabe? Isso vai também contra a regra, mas essa parte não foi analisada ali na situação, mas é só para falar também que, no final das contas, essa disputa pela liderança fez com que essa cessão de posição virasse mais uma disputa. Tudo começou com um simples devolva a posição e virou essa bola de neve. Em um primeiro momento, o Helmut Marko, que é o consultor da RBR, falou que a telemetria da RBR não indicou uma freada tão brusca assim do Max e que, portanto, uma punição por essa freada seria injusta e que a RBR ia levar esses dados para a FIA, mas no final das contas, aparentemente, ele estava enganado, porque ele veio a público dizer que sim, a FIA estava correta. O Verstappen desacelerou 2,4 G naquele momento, naquela freada, o que realmente configura um brake test. Uma freada considerada perigosa naquele contexto, que colocava ele e o piloto que vinha atrás em perigo, e por isso ele foi punido. Eu vou colocar aqui na tela o artigo que menciona isso de não fazer nenhuma manobra perigosa que possa colocar o outro em perigo, etc, etc. Vai estar em inglês, mas pode dar um pause aqui caso vocês queiram traduzir algum trecho em específico, né? Porque eu sei que nem todo mundo vai clicar no regulamento aqui embaixo, então já quero destacar essa parte, que é pra gente deixar esse ponto bem claro assim, de que nem a
a RBR tentou discutir. Nenhuma equipe disputando um campeonato desse, acirrado dessa forma, e olhar para uma chance de recorrer de uma decisão injusta e falar, ah não, hoje não vou recorrer. Ainda mais uma equipe com Helmut Marko e Christian Horner, que assim, o sonho da vida deles é Max Verstappen campeão. Acho que mais do que RBR de construtores, né, campeão de construtores de novo, não, eles querem Max Verstappen campeão. Então assim, eu acho que não existe prova maior de que no final das contas a FIA realmente acertou do que o fato de que a RBR nem tentou falar muita coisa a respeito, sabe? Obviamente deu aquela chiadinha, mas não entrou de fato com nenhum recurso. De resto, eu queria destacar que Lewis Hamilton ficou com a volta mais rápida, que ele fez já com parte da asa quebrada. Um detalhe também de que o Max Verstappen não cumpriu os 5 segundos que ele recebeu durante a corrida, porque ele não parou mais nos boxes, de que um piloto não é obrigado a cumprir os 5 segundos durante a corrida se ele não parar mais, e no caso do Max ele não parou, e por isso que os segundos foram só acrescentados ao tempo de prova dele. Também queria destacar que o Charles Leclerc passou o Lando Norris no campeonato de pilotos, algo que assim... eu não imaginava há 2 meses, porque o Charles teve um ano bem mais apagado que o ano do Lando, mas ainda assim ele ultrapassou o Lando Norris e era uma expectativa grande já, né, entre torcedores da Ferrari, e eu como McLarista obviamente não estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu quero destacar que Daniel Ricciardo teve um domingo muito bom, terminou ali no top 5, então não foi um final de semana 100% infeliz pro McLarista. E voltando aqui rapidinho para a Ferrari, que está bastante consolidada em P3, eu só queria destacar a rivalidade crescente entre Charles Leclerc e Carlos Sainz. Assim, teve uma hora que o Charles Leclerc ultrapassou também os limites para poder ganhar a posição em relação ao Carlos Sainz, e o Sainz ficou possesso, assim, possesso. Ele começou a falar um monte no rádio, assim, ele não parava de falar. Ele tem que me devolver agora, eu quero agora. Bravíssimo. No final das contas, o Leclerc devolveu a posição, mas assim, eu achei muito curioso o quanto um clima que começou paz e amor, amizade, de repente está numa crescente tão rápida, tão express de rivalidade. E também fiquei muito espantada com a reação do Leclerc pós-corrida, com a entrevista dele pós-corrida, porque ele sempre foi um cara que se cobrou muito, né? Muito autocrítico, e o homem simplesmente virou o Coringa. Ele tava lá dando risada sozinho na entrevista pós-corrida. Eu achei muito engraçado, mas é um outro lado de Charles Leclerc que eu não conhecia, e eu vou colocar um clipe aqui pra vocês verem, mas ele realmente tá assim, sei lá, rindo da desgraça, eu acho. Não tem muito o que dar risada, né? Não foi uma corrida muito boa pra Ferrari. Can you hear me? Can you hear me? I was very lucky to get out of... E, obviamente, o meu último destaque do dia, mas não menos importante, fica para Esteban Ocon. Eu gosto muito do Ocon, eu já mencionei isso aqui antes, mas, ao mesmo tempo, ele é um piloto bastante inconsistente, né? Depois que ele ganhou uma corrida, ele sumiu por semanas, não fez absolutamente nada. E eu realmente achava que ia se manter assim até o final do ano, que a chance de ver Esteban Ocon em dias melhores ia ficar para 2022, mas ele teve um ótimo dia. Mais uma vez, não sei como ele conseguiu ir parar ali no top 3, mas eu fiquei triste dele não ter conseguido o pódio. Eu realmente acho que ele merecia, mas ossos do ofício, né? Quando você tá competindo com uma Mercedes, essas coisas acontecem de você estar lá a corrida inteira, garantindo seu P3 na mais absoluta paz aparente, e de repente tem um Bottas e te ultrapassa e acaba com seu dia perfeito. Mas ainda assim, um P4 é um ótimo resultado, e tirando as largadas ali dele quando ele estava no bololô com Hamilton e Verstappen, ele realmente teve uma corrida impecável, sem defeitos. Então assim, palminhas pro Ocon, que com certeza foi um dos 3 melhores pilotos do dia. Sobre a corrida da Arábia Saudita foi isso. Antes de encerrar o vídeo, eu só quero falar 2 coisinhas assim. Se você não se interessa por coisas fora da pista, por atividades extra-pista, pode fechar o vídeo. Mas se você quer ouvir recados que são relacionados, mas ao mesmo tempo não são sobre a corrida em si, fica aqui até o final. O primeiro tópico que eu quero mencionar é sobre a Fórmula 1 correr na Arábia Saudita. Até agora eu não falei sobre isso aqui e também não vou me aprofundar muito hoje, porque eu realmente sinto que é um assunto muito delicado. Eu já vi ótimos conteúdos sobre o assunto de a Fórmula 1 correr em um país que desrespeita direitos humanos, mas ao mesmo tempo é uma discussão que eu realmente acho que merece dedicação, tempo, um vídeo só para isso,
Porque existe uma linha muito tênue entre você realmente se importar com as minorias que têm seus direitos desrespeitados. No caso, eu sou jornalista, a liberdade de imprensa na Arábia Saudita é um tópico bastante complicado, mas existe uma linha tênue entre você se importar com as minorias e você acabar caindo em um discurso islamofóbico, de preconceito com os muçulmanos, e também de, nossa, o Ocidente vai salvar a Arábia Saudita, sabe? Nisso, eu não quero dizer que a gente deve normalizar agredir pessoas LGBT, agredir mulheres, como parte de uma cultura, como foi dito na TV aberta esses tempos aí. Não sei se foi no Catar, eu acho que foi no Catar, não foi antes da Arábia Saudita. Na TV aberta, um comentarista foi lá e falou que isso faz parte da cultura, então que a gente tem que respeitar. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, assim, por isso que eu não gosto muito de mencionar em 2 minutos em um vídeo qualquer. Porque eu realmente acho que é um tema que precisa de bastante discussão, bastante debate, bastante reflexão, para que a gente não acabe caindo em um discurso muito perigoso, sabe? E prejudicial e que não beneficia ninguém. Por isso que eu admiro muito a postura dos pilotos que se posicionam de alguma maneira mais sutil, mas ao mesmo tempo declaram que eles não têm um conhecimento tão profundo assim sobre a situação para simplesmente ir lá e dar uma palestra sobre política e sociedade da Arábia Saudita, sabe? Porque realmente, gente, não é uma coisa que você lê 5 matérias e você sabe tudo sobre um país. É uma questão muito complexa, muito profunda, que tem raízes em diferentes pontos, né? Então, assim, eu sou contra pilotos como Daniel Ricciardo, que falou que não lê notícias porque não faz parte da personalidade dele entrar no drama do mundo. Sendo que assim, gente, o mundo é um drama, o mundo não é legal, ninguém gosta de ficar lendo notícia de tragédia, mas infelizmente é isso que temos pra hoje, não faz parte da personalidade de ninguém amar ficar lendo sobre como o mundo é uma porcaria, mas fazer o quê? Essa é a realidade, você vive nela, então eu sou absolutamente contra esse discurso de eu não leio notícias porque eu quero manter minha positividade, mas ao mesmo tempo eu apoio 100% as pessoas que foram lá e falaram, olha, eu não vou me aprofundar nisso, sabe? Eu não vou ficar falando como se eu conhecesse a Arábia Saudita profundamente, porque eu não conheço. E sabe o que é isso? Não é só o cara ser consciente, é o cara ter um preparo de relações públicas bom. Ter um assessor que fale pra ele, olha, X coisa é o seu limite, X coisa não discuta com a imprensa, porque querendo ou não, numa entrevista você tem pouco tempo para expressar um pensamento. Como um cara que nem é um especialista em Arábia Saudita vai lá e vai dar um parecer sobre o país em 1 minuto. Não tem como, a chance de dar ruim é grande e isso serve para todo mundo, sabe? Não só sobre um piloto. Quando você fala sobre um tema tão complexo quanto problemas de direitos humanos em um país, não é uma coisa que você consegue discutir em coisa de 5 minutos. Mas saibam que sim, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus pensamentos e talvez um dia eu divida aqui com vocês. A segunda coisa que eu queria dizer é sobre o respeito, que eu mencionei mais cedo, né? Estamos chegando na última corrida, Abu Dhabi, e alguém vai ganhar o campeonato. Ponto. O campeonato vai acabar e Max Verstappen ou Lewis Hamilton levarão o título. E assim, gente, o que eu quero muito destacar aqui é que pela primeira vez, eu vou fazer um negócio que até hoje eu não fiz, que é filtrar comentários nesse canal. Daqui pra frente, todo comentário que vier, que for ofensivo, eu vou apagar, tá? É uma coisa que eu não fiz até agora. Se vocês forem olhar vídeos antigos, vão ter comentários ofensivos que estão no ar. Alguns deles, inclusive, eu respondi, mas de agora em diante, eu realmente vou começar a apagar, porque se criou um clima terrível. Assim, tá insustentável a internet, a luta entre fandoms, sabe? Parece coisa de diva pop mesmo. E é torcida, sabe? Obviamente existe rivalidade, mas aqui a gente tá falando de torcida e não de divas pop, em que você vai lá e você ataca outra pessoa por uma coisa que nem tem a ver com esporte, sabe? Você tem uma rivalidade que foge do saudável, que é agressiva, já é ruim. Mas no caso da Fórmula 1, realmente está entrando num campo em que não é mais sobre o esporte, sabe? Nem dá pra chamar de rivalidade esportiva. É realmente uma guerra de fandom. E assim, não importa pra quem o Alonso, o Lando Norris, o Daniel Ricciardo, o Pierre Gasly, não importa pra quem eles estão torcendo.
Não é uma votação, sabe? Não é uma disputa de popularidade pelo Grêmio Estudantil da escola ou qualquer coisa do tipo. É um campeonato em que eles vão para uma pista, eles vão correr, quem ganhar a corrida é campeão. E outra coisa também que eu não entendo é a pessoa que vai lá atacar a felicidade do rival. Por exemplo, se o Max ganhar o título domingo, eu jamais iria no perfil de alguém que torce pra ele falar: ah, mas ele não merecia, porque ele ganhou em Spa e na verdade não teve corrida. Eu jamais faria isso, sabe? Eu realmente não entendo quem faz algo desse tipo, de querer debater algo que já aconteceu e que não pode ser alterado pela pessoa em questão, sabe? Você pode não gostar do regulamento, mas o regulamento não é feito para ser gostado nem pelas equipes, nem por você, Sérgio, que mora em Jales. O regulamento ele é simplesmente para regular o esporte, para que ele seja mais seguro, para que não seja luta livre, faz o que quiser, o que bem entender e não é punido. Então assim, se o seu piloto foi afetado de alguma forma por um acidente ou por uma punição e você não gostou, a pessoa que torce para o outro piloto não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você pode não estar faltando com respeito, mas você está impedindo uma pessoa que estava feliz de ser 100% feliz, enchendo o saco dela, sendo chato. Não façam isso. Não façam isso. Deixem as pessoas serem felizes, curtirem os momentos delas, independentemente de quem ganhar domingo, sabe? Sendo o Verstappen ou sendo o Hamilton, assim. Não seja, como diria Daniel Alves, o cara que aplica a lei 171 proibido ser feliz, sabe? Deixe as pessoas serem felizes e se logo no dia da comemoração você quer discutir coisas que deram errado, arranje alguém que torce pro mesmo piloto que você, em vez de ir no Instagram ou no Twitter de uma pessoa que você nem conhece pra ficar enchendo o saco dela, tá? Combinado aqui? Combinado, eu acho que, né, é uma coisa que é fácil de entrar em acordo, que é chato, que ninguém gostaria de ser o alvo de críticas ou o alvo de alguém querendo cortar a sua onda. Então, enfim, esse é o recado que eu deixo pro próximo domingo e espero que seja uma disputa limpa e que a gente tenha uma corrida boa na medida do possível. Abu Dhabi costuma ser ligeiramente entediante, mas eles fizeram várias alterações no traçado que prometem que vai ser uma pista com mais pontos de ultrapassagem. Então, quem sabe? Afinal, mais uma vez, é 2021, a gente já se surpreendeu várias vezes antes, então vamos esperar pra ver, não vou ficar cornetando e falando que é uma pista ruim, apesar de nos últimos anos não ter sido nenhuma Brastemp, né? O sábado é muito importante e aí chega no domingo, a largada é importante e acabou a corrida. A não ser que algum carro quebre, normalmente era meio entediante. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam, comentem, compartilhem, aquelas coisas de sempre. E até a próxima!